Boa noite, pessoal. Hoje, então, dando início à nossa sexta aula, nós vamos falar hoje, na disciplina de assistência de enfermagem materno-infantil, sobre planejamento familiar. Então, vamos lá. Planejamento familiar envolve questões onde a família ela tem o direito, de decidir quantos filhos, por exemplo, ela deseja ter. Então, a respeito do número de filhos, tá? Que ela pretende ter. E como vai ser constituída essa família. Então, planejamento familiar é justamente isso. Quando o casal, seja ele heterossexual ou homossexual, eles decidem, então, constituir uma família com filhos e eles vão se planejar, né? Quando teremos filhos, quantos filhos poderemos ter, isso envolve o planejamento familiar. E a assistência ao planejamento familiar, ela deve prever o acompanhamento tanto daqueles casais que querem evitar a gravidez, como também dos casais que desejam engravidar, mas que por alguma razão eles têm dificuldade. Então, o planejamento familiar não é apenas para aqueles casais que não desejam mais ter filhos, tá? Para o controle de número de filhos. E também para assistência, acolher e assistirmos e orientarmos esses casais que sonham em ter filhos, mas que têm muita dificuldade para engravidar naturalmente, tá? O que o Ministério da Saúde recomenda? Então, olha lá, o Ministério da Saúde ele recomenda que a atuação dos profissionais de saúde esteja pautada pelos princípios de integralidade, que é isso, ver, acolher o paciente, atendê-lo como um todo, e equidade. Todos têm o mesmo direito, porém, a assistência vai ser prestada de acordo com a necessidade de cada um, a urgência e emergência de cada um. E no que se refere à questão do planejamento familiar, o pressuposto básico é o de que todas as pessoas têm o direito à livre escolha dos padrões de reprodução que lhes convenham como indivíduos ou casais. Então, todas as pessoas têm direito à livre escolha, tá? De como vai ser feita essa reprodução. Agora a gente vai começar a conversar um pouquinho em relação ao planejamento familiar, quando a gente pensa em assistência aos casais férteis. Então, se a gente pensa em casal fértil, significa que é um casal que não vai apresentar dificuldades para engravidar. Então, o planejamento familiar desse casal vai ser baseado em quantos filhos esse casal deseja ter, quantos filhos seria o adequado para a realidade daquele casal. Então, como a gente sabe que um casal fértil não vai ter problema de engravidar, e falando-se de planejamento familiar, nós vamos pensar então para esses casais férteis em opções para evitar uma gravidez indesejada, tá? Primeira opção que eu trouxe para vocês é a do coito interrompido, que consiste na retirada do pênis da vagina e das proximidades da vagina, justamente no momento em que o homem vai ejacular. Então, se ele não ejacula dentro da vagina, essa mulher não vai ter contato com o sêmen, ou seja, o sêmen não vai atingir o colo do útero e a gravidez não ocorre. Porém, pessoal, o coito interrompido, ele é completamente contraindicado para aqueles homens que têm ejaculação precoce ou que não conseguem ter controle sobre a ejaculação. Lembrando também que durante o ato sexual, antes mesmo da ejaculação, aquele momento, de excitação do casal, é comum sair, naquela lubrificação que sai pelo pênis, sair alguns espermatozoides. Então, esse é um método muito antigo, porém não é um método eficaz, não é um método seguro para quem não deseja mais engravidar, tá? Aqui alguns exemplos, Então, essa figura ilustra bem o que é um coito interrompido. O casal tem relação sexual sem o uso de preservativo e no momento da ejaculação tira e ele ocorre a ejaculação fora e longe do canal da vagina, tá? Métodos naturais ou de abstinência periódica. Então, são aqueles que utilizam técnicas para evitar a gravidez e vão se basear na autoobservação de sinais ou sintomas que ocorrem naturalmente no organismo feminino ao longo do ciclo menstrual e que, portanto, ajudam a identificar o período fértil da mulher, tá? Então, são todos aqueles sinais
que a mulher ela percebe de alterações no seu organismo são sinais fisiológicos, ou seja, sinais naturais, e ela vai ter condições de identificar se ela está ou não no período fértil, ou seja, se ela está ou não no período de ovulação. Quem quer ter filhos, deve ter relações sexuais nos dias férteis. E quem não os quer, deve abster-se dessas relações sexuais ou nesses dias, né? Fazer uso, então, nesses dias de outro método, por exemplo, os métodos de barreira, tá? Então, esse período fértil da mulher, onde ela percebe essas alterações do seu organismo, vão servir tanto para que ela evite uma gravidez indesejada, quanto para que ela busque uma gravidez desejada. É o que nós vamos estudar um pouquinho agora, tá? A determinação do período fértil da mulher, ela vai se basear em 3 princípios científicos, a saber. Então, primeiro, a ovulação, ela costuma acontecer sempre 14 dias antes da próxima menstruação. Lembrando, pessoal, que isso pode haver uma variação de 2 dias, tá? Para mais ou para menos. Então, vocês vão ver quando eu for falar de tabelinha, como a gente conta os dias nessa tabelinha, tá? Mas geralmente a ovulação costuma ocorrer 14 dias após o primeiro dia da menstruação ou 14 dias antes da próxima menstruação, que é a mesma coisa, tá?